gente vai continuar com o quiz, né? Só que hoje é outra missão. Vamos ver qual missão a gente foi. O título da missão é A Palavra Nossa de Cada Dia. Então, vamos ver do que se trata. Por que tem tanta pouca gente aqui? É de time. Então, mas é muito pouco. São só 8 Não pessoas. sei dizer. Falta. Olá, tudo bem com você? Você sabe o que é um dicionário? Sabe para que serve? Nessa aula, nós vamos conversar sobre o gênero textual presente no dicionário, que se chama verbete. Vamos lá? A função do dicionário é fazer você encontrar o significado das palavras e entender muito como elas são escritas. Uma característica importante desse gênero é que você vai encontrar todas as palavras em ordem alfabética. Isso vai ajudar muito na sua pesquisa quando você estiver diante desse portador de texto. O dicionário ele é constituído de verbete, que são todas as palavras que você vai encontrar dentro desse dicionário. E aí você vai fazer essa pesquisa e ao longo dessa pesquisa você vai encontrar todos os significados de maneira direta e objetiva. Agora eu vou trazer para vocês um exemplo de um verbete encontrado no dicionário. Cultura, substantivo feminino. Conjunto das ações necessárias para o desenvolvimento de animais ou plantas. Cultivo. Em Pernambuco, desenvolveu-se a cultura da cana. Conjunto de conhecimentos acumulados por um povo através dos tempos, tais como crenças, artes, modos de comportar-se, etc. É forte a presença da cultura africana na Bahia. Conjunto de conhecimentos de uma pessoa, saber. Era um homem de cultura e queria que o filho estudasse. Cultural, adjetivo relativo à cultura. Como você observou, nesse verbete existem 3 palavras que estão curtinhas. Elas estão assim porque elas estão abreviadas e você vai conseguir identificá-las ao longo de todo o dicionário. Nesse caso específico, o S significa substantivo, o FEM significa feminino e essa última abreviação significa adjetivo. Elas vão indicar tanto a classificação das palavras, quanto também páginas para vocês fazerem outros tipos de pesquisas relacionados à palavra que vocês estão pesquisando. Existem algumas palavras que nós utilizamos no dia a dia que são abreviações que se originam de outras palavras, que de tanto utilizar da forma abreviada, a gente acaba esquecendo a origem dessas palavras. Vou te dar 2 exemplos. O pneu, que vem da palavra pneumático, e a moto, que vem da palavra motocicleta. Mas existem também palavras que você utiliza o tempo todo em conversas informais, por exemplo, como no WhatsApp. E aí eu te pergunto, como é que você escreve para os seus colegas a palavra você e final de semana? Pense um pouquinho. Essa forma que você registra são chamadas de abreviações e é comum que a gente utilize isso no nosso dia a dia. Lembra que eu falei para você que o dicionário serve exatamente para a gente esclarecer a escrita de algumas palavras? Isso acontece normalmente porque a forma como elas são escritas são muito semelhantes. Isso se dá com as letrinhas G e J. Você sabe por que isso acontece? Isso acontece porque o som dessas letrinhas ficam muito parecidos antes da escrita das vogais E e da vogal I. Por isso é importante você conhecer algumas regrinhas básicas para a escrita e utilização dessas 2 letras. E aí eu vou trazer para você um painel com todas essas regrinhas básicas para você não esquecer a forma como você vai fazer a escrita dessas palavras utilizando a letra G e a letra J. Uma das regras mais comuns é que palavras originadas da letra G vão ser escritas sempre com a letra G. E palavras originadas com a letra J vão ser escritas com a letra J. Nesse caso, eu vou trazer 2 exemplos para você. No caso da letra G, eu trago para você a palavra massagem. Qualquer outra palavra que se origine da palavra massagem vai ser escrita com a letra G. Massagista, por exemplo. E na letra J, eu trago para você a palavra laranja. Qualquer palavra que seja originada da palavra laranja vai ser escrita com a letra J, como laranjeira, por exemplo. Você sabia que nos verbetes é muito comum a gente encontrar vários significados para a mesma palavra?
Esses significados eles vão vir enumerados. Sabia que existe uma classificação para esses números? É sobre isso que a gente vai conversar agora, tá? Essa classe que eu vou apresentar para vocês é chamada de numeral e são identificados em 4 classes: os cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Os cardinais é o que você vai identificar ao longo de todo o dicionário, que são os números 1, 2, 3, 4, 5. Já os ordinais, eles indicam ordem, como numa fila, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Já os multiplicativos, eles indicam multiplicação, dobro, triplo, quádruplo. E o último, que são os fracionários, eles indicam divisão e são muito comuns de serem encontrados nas receitas, por exemplo, quando eles trazem um terço, meio. E agora eu quero saber o que você aprendeu dessa aula. Vou lhe fazer uma perguntinha e vou lhe dar um tempo para responder, tá bom? Qual das alternativas abaixo apresenta uma palavra abreviada? Meninada, qual palavra está abreviada? Papel, pé, história ou foto? O que vocês acham? Foto. Por quê? Ela está abreviada de qual palavra? Fotografia. Fotografia. Concordo com vocês. Se você respondeu a letra B, você acertou. Foto. Meninadas, vamos só voltar aqui para a gente relembrar algumas coisas que a professora comentou ali. Ela comentou de verbete de dicionário, né? O verbete de dicionário é o significado, né, da palavra no dicionário, né? No dicionário, a gente sempre vê várias coisinhas abreviadas, que nem substantivo, né? Substantivo, adjetivo, verbo, tudo abreviadinho lá. Substantivo feminino, plural, singular. A gente vê tudo abreviado no dicionário, né? Além do significado das classes das palavras. O que ela explicou também é a ortografia do G e do J, né, que vocês já estão acostumados, né, a ortografia do G e do J, que o som parece, porém, a gente tem que observar sempre a palavra primitiva e também a origem, né? O J é muito utilizado em palavras de origem árabe e africana, né? É utilizado muito o J. E por último, ela explicou os numerais, viu, gente? Não é coisa de matemática, não, porque é a forma de escrever, você tem que saber. Quais são os numerais cardinais? Os cardinais a gente está muito acostumada, que nem um mês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os ordinais indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os multiplicativos indicam multiplicação, como eu falo, dobro, triplo, quádruplo. E, por último, os fracionários, que são os numerais que indicam uma fração. A gente sabe que fração é uma divisão. Quando fala 1/3, 1/2, é utilizado muito em receitas dos fracionários, tá? Agora a gente vai para o nosso desafio. Primeira questão aqui. Ô tia, Oi, Ricardo. eu tenho uma pergunta. Ah, Você tá usando o celular ou o computador para usar o celular. isso? Mas como que você colocou o mouse no celular? Eu tô espelhando a tela do meu celular, ó. Eu tô espelhando a tela do meu celular aqui, ó. Porém, eu tô usando o mouse também. Eu uso um aplicativo para espelhar a tela do meu celular, entendeu? Ah, entendi. É um aplicativo. Esse aplicativo ele chama Lonely Screen. Lonely Screen. Aí eu não sei se é só para o iPhone, se é para outro também, aí tem que ver. A primeira questão vai para o Henrique, que está aparecendo primeiro na minha tela aqui, ó. Tem os 2 gatos de estimação. A palavra sublinhada do balão é um numeral cardinal, por quê? Então já falou que é cardinal, mas por que é cardinal? Mostra qual dos gatos veio primeiro, sugere que um gato deve ser doado, indica quantos gatos alguém tem e, por último, significa 2 vezes um gato. Por que esse 2 é numeral cardinal? Eu acho que é a terceira, não sei se está certo. Vocês concordam com o Henrique? Se fosse para vocês dar uma dica para ele, vocês acham? Concordam? Sim. Sim, concordo? Então vamos lá. Indica quantos gatos alguém tem, né? 2 gatos, né? Vamos lá. Muito bem. Enigma resolvido. Agora vamos para o Matheus Henrique, que está aparecendo aqui na minha tela.
A primeira questão aqui, ó, onça pintada. Nome científico, Panthera onça. Classe, mamália. Ordem, carnívoro. Família, Felidae. Distribuição, América do Norte, Arizona, Texas e Novo México e América do Sul. Habitat, florestas e savanas. Hábitos, noturnos. Nome comum, onça pintada. Característica, aparência esbelta, com pernas relativamente curtas e cabeça arredondada. Sua pelagem apresenta uma tonicidade amarela, com manchas pretas e em forma de roseta, com exceção da região ventral, que é branca. É o maior felino do continente americano e pode chegar até 135 quilos. Alimenta-se de aves e mamíferos. A reprodução ocorre durante o ano inteiro, com gestação de 93 a 105 dias, nascendo 2 filhotes no máximo. Vivem em média 20 anos. O tipo de site ou livro em que é possível encontrar verbetes, como o exemplo anterior, é dicionário, enciclopédia, jornal, revista. Vocês perceberam que não é um simples significado, né? Coloca vários, ó. Coloca nome, classe. Sim. E eu posso falar? Pode. A primeira. No dicionário você encontra todas essas informações? Não, é na enciclopédia. Ana Laura respondeu a sua vez, Matheus. Ana Laura respondeu a sua vez. Você concorda com ela? Você acha que é enciclopédia? Sim. Vamos ver. Bia, a gente está na segunda questão ainda, tá? Enciclopédia. Tá, mas como vocês estão fazendo? Você está respondendo as pessoas para falar? Estou indo individual para cada aluno, tá? Hoje eu estou indo individual. Gente, existe 2 tipos de verbetes. O verbete de dicionário e o verbete de enciclopédia. O do dicionário, ele é mais simples, ele tem lá, assim, pouco significado sobre o que é, né? Já o da enciclopédia, tem fotos, ó, da enciclopédia, olha quanta coisa tem. Nome científico, classe, ordem, família, distribuição, habitat, nome comum, características, tem foto. No dicionário, a gente não encontra isso. Apenas na enciclopédia. Vamos continuar, Ricardinho, ó. Para você. Abreviaturas desse dicionário. Adjetivo, olha como abrevia. Advérbio, conjunção, feminino, gíria, locução, masculino, particípio, pejorativo, plural, prefixo, preposição, radical, singular, substantivo feminino, substantivo masculino, sufixo, verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo. Pessoal, algumas coisas, algumas classes aqui vocês já conhecem, né? E outras ainda não, né? Vocês percebam que vocês vão ainda estudar muitas classes a partir do 6º ano, tá? E aqui tá mostrando as abreviaturas do dicionário. A lista anterior é veiculada nos dicionários com o objetivo principal de. Então, para que eles colocam aquela lista de abreviatura no dicionário? Apresentar a classe gramatical das palavras, diminuir o espaço usado nas páginas do dicionário, tirar dúvidas das pessoas sobre as abreviações usadas, definir a forma como todos os dicionários devem estruturar os verbetes. Para que você acha, Ricardo, que eles colocam aquela tabela lá no dicionário? Eu acho que é diminuir o espaço, mas eu não tenho a menor ideia. Ó, eu vou voltar de novo na tabela, a gente vai pensar um pouquinho. Eles abreviam tudo, né? Eles abreviam tudo. Você acha que é para diminuir o espaço? Faz sentido se você pensar assim, né? É para diminuir espaço. Mas a gente tem que pensar também em outras coisas, né? Por que eles colocam aquela lista? Para ajudar, né? Vamos. Alguém votaria em alguma outra alternativa aqui? Eu tiro. Eu. O que vocês colocariam também? Colocaria tirar as dúvidas das pessoas sobre as abreviações usadas. Eu também. O Marcos também falou ali, né? Vamos ver. Você concorda, Ricardo? Concordo. Tirar as dúvidas das pessoas. Por quê? Porque se a pessoa vê essa palavrinha lá, eu vou dar um exemplo para você. Se você só vê esse ADV na frente da palavra, você vai saber o que é? Talvez de cabeça assim, não. Você não vai lembrar que é um advérbio. Aí você vai ter que pesquisar, mas vamos conferir se é isso mesmo. Darlene, com licença, bem Oi, Jane. À vontade.
Oi. Tudo bem? Boa semana para vocês. E eu, Tiane, preciso que a Bia abra a câmera e o Matheus envie para a gente concluir a chamada. Eu vi que nesse time está faltando a Gabriela Ferreira e a Laís, né, tia? Isso, tá faltando. Oi, Matheus, tudo bem? A Bia está sem câmera, Bia? A conexão dela tá bem ruim, viu? Ah, então tá bom, tia. Eu tô por aqui, eu vou lá no outro time que está mais servido. Um certinho. Beijo, tchau. Acertaram, viu, gente? É isso mesmo, tiraram as dúvidas das pessoas. Tia Darlene, essa é a última semana de aula? Então, eu não posso falar com certeza, porque eu ainda não sei com certeza. Mas o meu planejamento foi só até sexta, então eu tô achando que vocês vão ter recesso logo logo. Mas vamos deixar confirmar. Vamos deixar a tia Dani confirmar pra gente depois, tá? Mandar no Falta uma semana pro meu Eu não quero mais ter aula. Eu quero Só vai ter recesso a criança. Ah, ó, a tia Dani tá falando. Só vai ter recesso a criança que vestir de caipira. Bem bonito. Eu não tenho vestido de festa junina, então eu Mas vou vestir roupa country. Tchau. Eu não vou pegar não. Tchau. Então, eu acho que eu vou ter que pegar a toalha de mesa pra fazer roupa, porque eu não ótimo. tenho. Faz um lencinho com a toalha de mesa, dá certo. Vai ter tarefa essa semana? Porque eu vi que segunda-feira normalmente não teve. Hoje não teve, não. Mas eu não vou participar. Que bom que vocês não tiveram, gente. Deixa a tia Darlene dar a aula linda dela aí. Que bom que vocês não tiveram, né, gente? Mas minha tarefa eu planejei um dia. Sei que a tia Ita planejou um dia também. Então, assim, não é que não vai ter tarefa essa semana. Diminuiu, mas vai ter. A próxima questão aqui, vamos lá. Clara, vai para você a próxima, hein? Vamos concentrar e o pessoal também para poder ajudar. Oi. Seu áudio estava aberto, é isso. Lorenzo, seu áudio está tremendo aí, tá? Vamos concentrar, que é a vez da colega. Clara. Ele fica segurando o áudio. Eu percebi. Mas para não precisar falar, né, Lorenzo? Poema, cupuaçu, pardal, parafuso. Ó as palavras. Uma característica comum entre essas palavras presentes no verbete de cada uma delas é: o que todas essas palavras têm em comum? O fato de serem oxítonas, área do conhecimento, número de sílabas ou classe gramatical. As palavras poema, cupuaçu, pardal ou parafuso. O que elas têm em comum? Classe gramatical? Qual é a classe gramatical delas, ô Clara? Substantivo. Substantivos são nomes, ó. Poema é um nome, cupuaçu é um nome, pardal é um nome, parafuso é um nome. Não pode ser oxítona, porque nem todas aqui são oxítonas. Poema não é, ó. Poema. Forte está no E. Não pode ser área do conhecimento também e nem número de sílabas. Então, classe gramatical, muito bem. Essa era difícil, hein? Marcos, para você a quinta aqui, ó. Substantivo diagnóstico. Conhecimento ou determinação de uma doença pela observação dos seus sintomas. 2. Conjunto dos sintomas em que se funda essa determinação. 3. Identificação de um problema. Então, aqui são os 3 significados que estão nesse dicionário para a palavra diagnóstico. O primeiro e o segundo significados apresentados no verbete se referem à mesma área do conhecimento, significados sinônimos, significados antônimos ou termos pouco usados. Vou voltar lá para você. O primeiro e o segundo. O primeiro é conhecimento ou determinação de uma doença pela observação dos seus sintomas. O segundo, conjunto dos sintomas em que se funda essa determinação. O que eles estão parecendo? Significados sinônimos, antônimos, termos pouco usados ou mesma área do conhecimento? Eu acho que é a mesma área do conhecimento.
Pode ser, né? E também são muito parecidos, né? O tipo do significado que colocaram, mas vamos verificar. Sim. Mesma área do conhecimento, enigma resolvido. Muito bem. Agora, Eric, ó, tem uma tirinha aqui para você. Da Mafalda, adoro Mafalda. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Toma! Bang, bang! Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. A razão dessa tirinha ser engraçada depende da confusão do garoto com a palavra veículo, susto que os dois tomaram com o barulho da TV, interpretação que a garota fez da palavra veículo, concordância entre os dois de que ver TV é algo educativo. Vou pensar. Ó, o menino que pergunta, ó, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de comunicação. Aí a Mafalda, um veículo de comunicação? Ele fala, aham. Aí a TV começa, bang, bang. E ela fala no final, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Eu acho que é o susto, né, que eles tomaram. O barulho da TV, que fez ela ficar engraçada. Pode ser? Vocês concordam, gente? O que vocês acham? Eu não, tia. Não? Eu não. O que vocês colocariam? É a 3. Eu colocaria a interpretação Interpretação que ela... palavra veículo. Sim, eu também. Eric, vamos voltar para ver se você vai concordar com eles. A interpretação que ela fez de veículo, olha o que a Mafalda fala no final. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Ela entendeu aqui que o veículo era de carro, né? A gente chama os carros, né, veículo, mas não era. Eu acho engraçado o susto que eles tomaram. Mas se foi isso... Mas nem sempre é o que a gente acha, né? A tirinha, a gente precisa observar tudo que tem, a linguagem verbal, a linguagem não verbal. No caso aqui, ela interpretou, tá certo essa interpretação que a garota fez da palavra veículo. Por quê? Existe o veículo de dirigir, né, que nos leva aos lugares, e existe o veículo, quando fala assim, a televisão é o veículo de informações. Quer dizer que ela nos transmite as informações. Então, existe 2 significados para a palavra veículo. E ela confundiu, ó. Ganhamos nova conquista aqui. Ana Laura, uma pergunta para você. Oi. Olha o significado de dormir. Quer dizer que é um V de verbo, intransitivo, descansar em estado de sono, adormecer, acordar. 2, perder sensibilidade de parte do corpo, adormecer. 3, existir, mas não se manifestar, surgir. 4, descuidar-se e distrair-se. Então, tem vários significados para dormir. Neste verbete, o símbolo vermelho de uma seta substitui a abreviação adjetivo, advérbio, substantivo ou antônimo. Vamos voltar lá, ó. Descansar em estado de sono, adormecer, acordar. Quer dizer que é o quê? Essa setinha é o antônimo. Muito bem. A setinha está seguindo o antônimo, que adormecer é o contrário de acordar. Lorenzo. A8, Lolo. Massagista, engessar, refugiado e estagiário. Olha essas 4 palavrinhas. As palavras anteriores estão escritas corretamente de acordo com a regra do uso do G. Por quê? Utiliza-se G antes de I e E. Olha as palavras que estão lá em cima. São todos substantivos, derivam de outras escritas com G, tem terminação em insta e ário. Lorenzo, o que você acha aqui?
Eu acho que é soltar os substantivos. Vamos ver se são todos substantivos. Massagista, engessar, mas engessar não é substantivo. Gesso é substantivo, mas engessar é um verbo. É uma ação que a pessoa está fazendo. Então não pode ser essa não, Lulu. Tristeza. O que você acha, Lolo? Eu acho que é G. Utiliza-se G antes de I e E. Muito bem, você observou certinho aqui, ó. Depois do G, o I. Depois do G, o E. Né? Vamos ver se é isso mesmo? Mas pode ser a outra também. Pode ser a outra. É isso mesmo, ô Lolo. Sabia. Derivam de outras escritas com G. Por quê? Massagista. Massagista deriva de qual? Qual que é o primitivo? Massagem. 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 Engessar. Qual que é o primitivo? Gesso, gesso. Nesse caso do engessar é o gesso. Refugiado. Refúgio. Refúgio. E estagiário? Estágio. Estágio. Então, derivam de outras palavras. Bia, você tá me ouvindo? Tô, tia. A questão 9 aqui para você, ó. Substantivo masculino. Não falou a palavra, ó. Tá. 1. Obra literária em verso, geralmente um pouco extensa. 2. Obra em prosa, com o estilo e as fabulações da... 3. Aquilo que merece ser exaltado por ser belo, sensível, agradável, digno de figurar um... As palavras que revelam a qual substantivo esse verbete pertence foram apagadas. Use um dicionário para pesquisar a palavra destacada e descobrir que substantivo é esse. É muito simples. É um livro, é um conto, é um poema ou uma história? Eu acho, tia, que é um livro ou conto. Vamos ver. Livro primeiro. Um poema. Por quê? Ó, vamos explicar. Substantivo masculino. Tá. O livro é um substantivo masculino. O poema também é um substantivo masculino. Obra literária em verso, geralmente um pouco extensa. Verso, gente. Verso, poema, né? E em prosa, com o estilo as fabulações da poesia também. E aquilo que merece ser exaltado por ser belo, gente. Uma poesia, ela exige coisas assim, sentimentos, né? Um livro também, né? Essa era para confundir mesmo. Sensível. Essa dava para confundir mesmo, mas poema, tá? Agora, quem que ainda não foi? Todos foram? Então eu vou voltar com o Henrique, né? Um meio da laranja é a metade dela. O termo sublinhado no balão indica o numeral fracionário porque significa a divisão de uma laranja por 2, um meio, ó. Trata-se de duas partes de uma laranja inteira, indica uma metade de uma laranja vezes 2 e representa a quantidade de metades de um todo. Tá tendo aula de português e matemática junto, hein? Meio bugado. Calma aí, professora, deixa eu pensar. Eu não sei a primeira. Primeira, um meio, né? A divisão de uma laranja por 2. Vamos ver? Muito bem, isso mesmo. Um meio, quando você pega um inteiro, divide por 2. Tão simples que deixa difícil. Verdade. Ô tia, Oi. se a gente for ficar até o final dessa aula, a gente vai chegar atrasado para a próxima aula, não vai? Vai, né? Porque como teve um tempinho aí, né, de erro, não tem problema não, pessoal.
Faltava só 2 questões mesmo, a gente pode continuar outro dia, tá? Que é bom que a gente já treinou bastante de verbete de dicionário. Todo mundo respondeu uma questão, né? Pessoal, então vocês podem sair um pouquinho para vocês tomarem uma água. Tchau, tchau. Até agora mesmo. Professora. Tchau, até agora. Tchau, tia. Tchau, tchau.